dia, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de escola dominical. Hoje o tema é muito interessante, mas é preciso que a gente fique atento aí, porque a gente não vai falar hoje, né, de um único personagem, como foi a última aula foi sobre um personagem, depois a outra a gente falou sobre os discípulos, então eram vários personagens. Então a gente vai falar hoje sobre as mulheres aí no tempo de Jesus. Para a gente falar das mulheres, né, nesse tempo, como Jesus foi revolucionário na vida das mulheres, não só na vida das mulheres, né, mas a gente vai pontuar aí as mulheres, é preciso que a gente entenda a realidade que elas viviam naquela época e naquele espaço, né. Então a gente está falando do primeiro século, que é um século ali em que a Palestina, a região em que os judeus habitavam, ela era dominada por Roma. E aí a gente tem a língua predominante, que é a língua grega nesse momento, né? Então, todo o Novo Testamento, por isso que ele está escrito em grego, porque assim como o inglês está hoje para nós, a língua grega estava na época lá do primeiro século para toda aquela população ali, né? Romanos, judeus. Então, era uma cultura greco-romana. Então você vai observar muitas situações ali gregas e muitas situações romanas, né, e judaicas nos evangelhos, porque existe essa mistura. E aí, eu botei até aqui, ó, contexto da época de Jesus. Eu vou começar falando do Lucas, né, ou Lucano, que é aquele que escreve o Evangelho de Lucas e também escreve os Atos dos Apóstolos. Por que eu vou falar de Lucas, assim, especificamente, mas vou citar outros textos depois? Porque Lucas é o único escritor grego, é o único escritor evangelista ali, né, grego, é o único evangelho, né, que é escrito, que ele não é uma testemunha ocular, ele não participou ali das ações de Jesus, mas ele foi um exímio pesquisador de todos os acontecimentos que envolveram a vida de Jesus. Então, Lucas é muito especial nesse sentido. Ele tem um grego excelente, né? A sua escrita é muito bonita. Quando você vai ler Lucas, ele é muito bonito de se ler. E também porque Lucas ele faz uma abordagem que os outros evangelhos não fazem, que é de datar os acontecimentos. Ele utiliza os imperadores romanos para poder dizer o que estava acontecendo naquele momento. Então, quem era imperador, quem cuidava ali daquela região, era fulano de tal. E aí dá pra gente se situar melhor na história, como é o exemplo de Lucas 3, de 1 a 2, só para você ter uma ideia aqui, isso acontece algumas vezes aí em Lucas. Olha, fala assim no capítulo 3, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, né? Então ele vai situando o leitor no espaço, no tempo ali em que as coisas aconteciam. Isso é muito legal, porque a gente consegue entender que onde a gente está na história. Então a gente está aí no primeiro século, né? E Lucas ele tem essa característica, eu vou até anotar aqui, ele era grego, único grego, ele não foi, botar um olhinho aqui, ele não foi testemunha ocular, mas ele foi um exímio pesquisador, e ele data os textos através disso aí que eu acabei de falar. Então, a gente sabe que os textos eram greco-romanos e a gente sabe em que situação se encontrava, então, a realidade feminina naquela época. E aí a gente vai falar sobre a realidade da mulher na época de Jesus. Vamos falar sobre a realidade judaica e sobre a realidade romana, que eram as duas maiores civilizações que estavam ali em contato, né? Vamos lá, realidade judaica. As meninas, na religião judaica, elas, por exemplo, as sinagogas elas viravam escolas durante a semana, a maioria das sinagogas, mas somente os meninos podiam entrar nas sinagogas para aprender a Torá, para aprender a lei, para aprender matemática e outras coisas mais. Então as meninas elas ficavam excluídas disso aí. Mas também existia uma indicação de que o pai ensinasse as leis aí para as meninas em casa, tá? Mas ela era excluída desse espaço. Elas casavam muito novas, né? Então, a menina ficava menstruada, ela já era mulher, né? Muito raro elas se casavam com mais de 15 anos de idade. Um exemplo disso é Maria, mãe de Jesus, que se casou adolescente, né? Teve Jesus aí na sua adolescência. Para nós hoje, adolescente.
a realidade do lar. No lar, assim, a mulher era condicionada ao espaço do lar, né, do serviço do lar, do cuidado com os filhos. Então, por exemplo, elas não se sentavam à mesa com o seu marido para se alimentar na hora das refeições. Elas ficavam sempre de pé à disposição, né, do seu marido para poder servi-lo, né, no que fosse necessário. E ela estava ali dentro do lar, era na verdade o ambiente dela, porque ela não aprendia a ler, nada, nenhuma dessas coisas, então ela se dedicava somente ao ambiente do lar e ela era como se fosse uma espécie de posse, né, do seu pai primeiro, depois do seu marido, depois dos seus filhos, e ela também se encontrava totalmente desamparada sem essas figuras masculinas, né? A gente tem o exemplo das viúvas aí que ficavam marginalizadas, de Jesus, né, e dos evangelhos trazerem a viúva, né, para os Atos dos Apóstolos também apresenta essa preocupação aí, Lucano, né, quando escreveu Atos, da integração da viúva, do cuidado da viúva, porque ela era marginalizada, porque não tinha mais ninguém para sustentar, ela não tinha como trabalhar. Ela não tinha liberdade, né, de ir e vir, porque fala da impureza aqui também, e do patriarcado. Como as mulheres era detonada uma questão muito sexual, então assim, as mulheres casadas não cumprimentavam homens na rua, né? Não cumprimentavam, elas saíam com véu, e era muito melhor que ela ficasse em casa para que ela não despertasse nenhum sentimento, né, com relação aí sexual para um outro homem. Então os homens poderiam circular muito mais tranquilamente, sem a presença feminina aí no ambiente em que eles estavam. Essa era a realidade da mulher judia. Então, era esse objeto também. Com relação às orações, por exemplo, tem lá uma citação lá que fala que as mulheres eram comparadas aos escravos, né? Porque elas não eram donas do seu tempo. Os homens tinham que fazer aquela oração de manhã e de noite, mas as mulheres, isso não era pedido, elas não tinham que fazer essas orações porque elas não eram donas do seu tempo. Então, como sabe que ela vai estar de manhã, vai ter tempo para poder orar, de noite ela vai ter tempo para orar? Se ela tinha, né, que servir, ela tinha que ter as obrigações domésticas. Então, ela era confinada aí às obrigações domésticas. Imagino que elas faziam outras coisas, que as mulheres se encontravam, não sei como era isso, mas a realidade delas era a realidade aí doméstica. Em Roma também era a mesma coisa. Então isso não era uma condição da mulher judaica, mas era da mulher da época, né? Em Roma você tinha, claro, o Império Romano, que dominava aquela região toda, mas você tinha também a presença de mulheres sendo da mesma forma oprimidas. Porque as mulheres, você tem aí a imagem de Messalina, né, se não me engano, quem gosta aí de história, no primeiro século, esposa de Cláudio, não me engano, no ano 48, né, que ela foi pega em adultério. Ela é um símbolo ainda hoje de depravação feminina, então você vai ver o nome dela em livros e tudo relacionado aí à depravação feminina. Então ela traiu o marido e foi morta, assim como outras mulheres aí de Roma que a gente vai ver na história também, que foram mortas de várias maneiras, enforcadas, degoladas. E eles tinham uma prática aí romana, foi nesse tempo do primeiro século, em que a situação da casa, a situação do matrimônio, passou do âmbito familiar para o âmbito do Estado. Então elas eram culpabilizadas não mais pelo seu marido ou pelas pessoas ali da sua família, mas pelo Estado. E beneficiadas também. Se a mulher tinha muitos filhos homens, elas eram beneficiadas, porque os homens podiam ir para a guerra, né? E elas tinham algumas regalias aí. E as mulheres romanas nessa época também, elas quando cometiam adultério, elas eram tratadas como prostitutas. Então, para nós hoje, o adultério é uma traição, né? Para eles naquela época, o adultério também significava prostituição. Tanto é que tem muitos livros aí que a gente lê, muitos textos na Bíblia que não falam de prostituição, mas a gente já fala mulher prostituta, mulher, por causa de um adultério, de uma traição, né? Então, elas eram pontuadas prontamente, né, como prostitutas, e elas recebiam aquela designação sobre si, né? Então elas eram automaticamente excluídas de todas as situações da vida. E normalmente elas eram mandadas para uma ilha para poder morrer nessa ilha. Então elas eram abandonadas lá e elas morriam lá juntamente com
o homem traidor, que pouquíssimas vezes eram culpabilizados, mas quando isso acontecia, eles também iam para uma outra ilha para poder morrer lá. Então essa era a realidade feminina, tá? E aí vamos lá falar de pureza e impureza. Ah, tá. Nessa época de Jesus, o que é muito interessante, que a gente pode ler nos evangelhos, é essa questão da pureza e da impureza muito presente. Então tudo é puro, impuro, né? O sangue da mulher traz impureza, a doença, a lepra impura, e a pureza do sacerdócio, né? No povo judeu, a pureza ali na hora de você levar a sua oferta, né? A pomba pura. Então, assim, já lá nas cartas de Paulo, você não vai ter mais essa conotação aí de puro e impuro dessa forma, como vai ter nos evangelhos. Então, as mulheres, por exemplo, na época da sua menstruação, elas eram consideradas impuras. E a gente vai ler, tem um texto que fala sobre isso, até pra gente entender a relação de Jesus com aquela mulher que o tocou, né? A gente vai ler Levítico 15, a partir do verso 25, que fala assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias de sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Então, assim, não é só ela que estava imunda. Onde ela tocasse, onde ela sentasse, tudo se tornava imundo. Então, essa questão da impuro também, né? Da impureza e da pureza era muito presente. E aí a gente vai ver, por exemplo, um homem não entrava na casa de uma mulher, não era recebido por uma mulher, as mulheres não se sentavam para ouvir um rabi falar, né? Existia segregação no ambiente religioso, nas sinagogas. Você tinha um ambiente só para as mulheres, então chamava átrio feminino, átrio das mulheres, né? Então até ali elas entravam. Havia segregação no ambiente doméstico, né? As mulheres não se sentavam, as mulheres não participavam aí das conversas e tudo, elas eram excluídas. E aí a gente vem entrando Jesus aí nessa história. E tem algumas pessoas que perguntam, por que os discípulos eram só homens? Eu fico matutando, né? Jesus foi totalmente revolucionário, totalmente, não sei se existe essa palavra includente, né? Mas ele incluiu as mulheres aí no seu ministério de uma forma muito especial. Mas eu imagino que para você escolher uma mulher para ser discípula, embora ele tinha muitas mulheres discípulas, mas não está entre as 12, as mulheres tinham que ter essa possibilidade de ir e vir, de caminhar por aí, de coisa que não acontecia naquela época. Então seria bem... não poderia acontecer, né? Eu fico imaginando que era uma situação impossível de acontecer. Enfim. Aí entra Jesus, com as atitudes acolhedoras, libertadoras, que reintegram, complacentes e amigáveis. E a gente vai ver essas atitudes com relação às mulheres. Aqui tem alguns textos, aqui são só alguns, tá? Para começar, no Evangelho de Lucas, você já tem aí nas primeiras cenas, né, Maria, Isabel e tal, e você tem ali Maria como mãe de Jesus. Então Jesus poderia vir para o mundo de qualquer maneira, mas ele veio, né, através do ventre de uma mulher. E aí, só em Lucas aparece o Cântico de Maria, que é um cântico belíssimo, muito interessante. A gente vai ver essa coisa judaica, porque Maria, no seu cântico, ela cita alguns salmos. Como que ela cita alguns salmos se a menina não aprendia nada na sinagoga? Então, isso é uma prova de que o seu pai, né, a ensinou aí as leis. Ele foi um homem que a instruiu bem, né? Então, você vê aí, logo no capítulo 1, a presença da Maria, da Isabel, do diálogo delas, né? Então, você pode imaginar que os evangelhos foram escritos depois de 50 anos, assim, 50 anos depois de Cristo, onde a mulher ainda era totalmente marginalizada, né? As mulheres encontraram o seu caminho, a sua história muito mais recente. Nesse ambiente de 50, 60, 70 anos, 80, 90, 100, depois de Cristo, as mulheres ainda eram muito deslocadas do sentido social, né? E elas entram aí no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos também, logo nos primeiros capítulos. Então, logo no primeiro você tem o Cântico de Maria, e aí você vai ver a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher é muito interessante, a história dela se encontra lá em Lucas 8, de 43 a 48. Por quê? Porque ela estava com fluxo de sangue, como a gente falou, ela era totalmente impura,
E aí ela era impura de maré deci, porque ela tinha 12 anos que ela estava impura, então ela gastou todo o seu dinheiro tentando a cura, e não alcançou a cura. E aí, todas as pessoas que ela tocasse se tornariam impuras, né? E aí você tem uma situação aí que essa mulher impura, né, para ali a religião judaica, naquele contexto feminino ali, de impureza por causa do fluxo, ela toca Jesus. Isso é muito interessante, porque aí você tem uma inversão. Ao invés da impureza dela contaminar então as vestes de Jesus sair correndo, né, e se lavar, a pureza dele é que a contamina. E aí ele fala, ele tem um diálogo, ele olha para ela, ele fala, não, peraí, alguma coisa aconteceu, alguém me tocou, de mim saiu virtude, né? E ele olha para ela, tem um diálogo com ela, né? Não lembro agora o diálogo, mas a tua fé te salvou, vai em paz, né? Ele chama ela de filha. E aí, esse te salvou não tem a ver com a glória, né? Mas tem a ver com te salvou do ambiente marginal, né? E inferiorizado, né? E oprimente que ela vivia. Então, a fé dela a gente fala, né? A reintegrou na sociedade, na vida cotidiana, né? Então, ele fala que a fé a salvou dessa forma, né? Então, houve essa troca de Jesus, então purificá-la ao invés da impureza dela, né? E até Jesus. E aí você tem a cura da mulher curvada. Numa sinagoga, num sábado, ele cura uma mulher que era curvada, né? Então, a gente tem muitas curas aí que falam de endemoniados, né? Muitos estudiosos vêm comentando sobre esses endemoniados, que eram também, além dos endemoniados mesmo, mas muitas doenças, por exemplo, epilepsia, né? Outras doenças que não eram ainda nomeadas naquela época, que eram tidas como doenças, como demônio, né? Então Jesus curava também essas pessoas. Então, só essa ressalva aí da doença, né? Então, você tem o primeiro relato de cura em Lucas 4,38, que é de uma mulher, que é da sogra de Pedro. E aí nós temos a mulher adúltera, que ele tratou a mulher sem misoginia, sem essa coisa que imperava ali no Antigo e no Novo Testamento. Ela era uma criminosa, né, segundo a lei judaica, ali no primeiro século, ela era uma criminosa, e Jesus foi misericordioso e fez com que aqueles homens se olhassem como tal, como pecadores também, né? Se vissem como pecadores, não só não jogassem a pedra, mas se enxergassem como pecadores. Então, ele pregou para todo mundo ali, né? E ele falou, vai, não peques mais. Então, as mulheres estavam habituadas a esse tratamento hostilizado. E Jesus vem com a graça, né? Jesus vem com um novo olhar, como a gente falou lá, com relação aos discípulos. E aí você tem também mulher adúltera. Você tem a mulher samaritana, que está em João 4:27. Essa é uma conversa muito interessante que Jesus tem com a mulher samaritana. Então, os judeus não falavam com os samaritanos em hipótese alguma, né? Era um povo contaminado aí, não era um povo mais puro, porque tinha recebido outras culturas ali se misturado, enfim, ela era uma samaritana. E Jesus vai de encontro a ela, simplesmente começa a conversar com ela. Isso é muito interessante porque ele não tem reservas nessa conversa. Ele não se importa que os judeus cheguem no momento em que ele está conversando com ela. E aí você encontra um diálogo que vai do capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 26. Ele dialoga muito com ela. Ele bate um papo enorme com ela, coisa que não acontecia com nenhum homem com relação a outra mulher, quiçá uma samaritana. Então, ele vem mostrando que ele não é um Deus de homem, ele é o Deus de todos, né? Então ele vem trazendo essa mulher para perto numa conversa longa. E aí você tem Marta e Maria, que você tem, lá no texto fala que Maria recebeu Jesus na sua casa. E aí você tem Maria servindo também, que já é uma coisa muito interessante, servindo a um homem de fora. E você tem Maria sentada aos seus pés, e isso é uma posição totalmente masculina. A mulher nunca se sentava aos pés de um rabi para aprender, né? A mulher era excluída desses momentos. E Maria está ali sentada,
Ele fala assim, opa, aí Marta reclama e tudo, ele fala, não, deixa que ela escolheu a melhor parte, ela tá aqui sentada. Então assim, rompendo ali com o fundamentalismo religioso que existia. Marta e Maria. Aí você tem a ressurreição. Ah, tá. Vamos falar da viúva de Naim, que é muito interessante. A gente falou sobre a viúva, que ela era excluída socialmente. Esse texto aqui mostra muito como Jesus se compadecia dessas mulheres. Porque quando o grupo de Jesus encontra com o grupo da viúva, né, que vai levando o filho morto dentro do caixão, a Bíblia faz questão de dizer que ele era o único filho dela, né, que elas estavam enterrando, ele estava dentro do caixão. E aí Jesus diz que ele se compadeceu dela e ele fala para ela, ele a enxergou, né, ele a viu, fala, mas esse verbo viu aí no grego não é um verbo de viu ou ouvir, de enxergar o ser humano, aquela mulher, ele enxergou ela e ele olhou e falou para ela assim, não chora, ele se compadeceu dela, não chora, porque ele sabia que envolvia muito mais do que a morte do filho, envolvia a marginalização daquela mulher que não tinha condição nenhuma de se manter, economicamente falando, que seria marginalizada, que seria uma pedinte, provavelmente, ou alguém que ficaria totalmente desprovida de cuidados, né, essenciais, uma senhora. E ele se compadeceu dela, e ele curou, e ele botou a mão, né, no caixão e ele falou, ó, toma, teu filho tá aí. Então ele foi muito humano. A humanidade de Jesus é que ela é incrível, não só com as mulheres, mas com as crianças, com o pobre, com o doente, né? Aliás, essa questão é muito interessante, a gente vê ali o povo em Atos, né? Os judeus, quando depois que Jesus morre, ressuscita, eles começam a igreja repartindo tudo, então eles cuidam das viúvas, cuidam dos pobres, então tudo que chegava eles repartiam, dividiam, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. E aí, por outro lado, você tinha Roma, que imperava ali. Esses dias a professora estava falando, né, Alessandra, sobre um lugar que eles tinham, minha mãe também teve lá, tem um lugar dentro dos ambientes em que eles comiam e tudo, que era tipo um vaso gigante assim, né? Um vaso gigante que os homens comiam até não querer mais, iam lá e vomitódromo, né? Vomitavam aquilo para voltar e se empanturrar ainda mais. Então você tinha um povo que esbanjava e você tinha um povo judeu que a característica dele era então repartir e suprir as necessidades uns dos outros. E você tinha esse povo romano que esbanjava e que também era que maltratava, né, as pessoas ali daquela região naquela época. Então você tem um antagonismo aí a religião cristã ainda não existia, era ainda uma vertente aí do judaísmo, né, os do caminho, né, isso acho que só no século IV, mais ou menos, é que o cristianismo foi sendo mais desenhado. Então você tinha ainda muitos conflitos ali com a religião judaica, circuncisão, não circuncisão, né, como é que se daria as questões mais mínimas ali da fé deles, da fé que eles exerciam ali naquele momento. Mas aí, esse antagonismo foi levando, né, os que seguiam a Cristo a um nível muito maior. Você vê que o cristianismo depois se misturou aí com Roma. Roma fez questão de utilizar a organização cristã e de se filiar a eles e, consequentemente, a igreja se perdeu aí, fez uma aliança política com Roma, né? Você tem uma época triste da igreja católica, né? Na época que era só a católica, né? As matanças, as vendas, as indulgências, né? As mortes, enfim. E aí você tem, para terminar agora, as mulheres, por exemplo, da ressurreição. Então, quem viu Jesus ressurreto primeiro não foi nenhum homem, né? As mulheres estavam lá e foram elas que correram para contar para os homens. Ele não está lá, ele ressuscitou. Os homens não acreditaram muito, falou, vamos lá para poder a gente conferir o que essas mulheres estão falando aí, né? Então, isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento aí de um pouquinho de mergulho na história e sobre as mulheres na Bíblia e como Jesus foi revolucionário, né? Como a gente pode também ser revolucionário, revolucionária através do amor, da empatia, da compaixão, e que a gente continue caminhando firme na fé, tá bom? Um grande beijo, bom domingo.